Hora de conversarmos com o Rodrigo Aidar. Bom dia, Aidar. Bom dia, Ellen, querida. Bom dia, Sandro. Yeah. Bom dia aí aos nossos ouvintes. Aidar, a gente vai falar aqui sobre a necessidade de o Supremo Tribunal Federal regulamentar os pedidos de vista por lá. E tudo envolvendo, é claro, imagino que o gancho para essa nossa conversa esteja em torno do pedido de vista que foi feito na última semana pelo ministro Mendonça, né? Ô, Aidar, só pra complementar, acho que é importante, né? A gente fala tanto, né? Ministro pediu vista. E pra explicar também rapidamente pro ouvinte, o que é, enfim, quem pode fazer o tal pedido de vista? Vamos lá, eu vou falar sobre o caso e em seguida eu entro nas explicações. Vocês me interrompam a qualquer momento para fazer pergunta, porque às vezes eu sou meio prolixo, tá? Bom, o Silas Câmara, deputado federal e pastor de uma igreja evangélica, foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República em 2010. Por quê? Porque com a ajuda de um funcionário, ele desviou para si, isso está nas provas apresentadas pela PGR, parte do dinheiro que era pago para assessores parlamentares. Esse desvio, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, aconteceu entre janeiro de 2000 e dezembro de 2001. Então a gente está falando de um crime cometido há mais de 20 anos. É a popular rachadinha. Você contrata funcionários, não são necessariamente funcionários fantasmas, eles até dão expediente, mas parte do salário deles eles devolvem para o deputado enriquecer, literalmente. Popular rachadinha que foi muito discutido nos últimos tempos, né? O crime é de peculato. O que é peculato? É quando um funcionário público desvia para si ou toma para si posse de dinheiro, de algum bem, móvel ou imóvel, público, que ele tem acesso em razão do cargo. E esse crime é punido com pena de 2 a 12 anos de prisão. Segundo a PGR, o deputado nomeou encargos comissionados ali, e para atuar no escritório político dele, de representação estadual, todo deputado pode contratar servidores para atuar no escritório político de representação que tem nos estados, mas esses funcionários, parte deles entregava até o salário inteiro de volta para o deputado. Isso foi no primeiro mandato dele, lá em 2000. De lá para cá, ele foi reeleito de todas as eleições que disputou. Então ele é deputado federal já faz 22 anos. Vamos lá, o caso finalmente foi a julgamento no Supremo. O crime aconteceu entre 2000 e 2001, a denúncia foi em 2000, estamos em 2022 e esse caso está indo a julgamento agora. Então todo mundo já tinha ciência dos fatos. Esse caso está no Supremo Tribunal Federal há 12 anos. O caso foi a julgamento, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do processo, votou para condenar o Silas Câmara a 5 anos e 3 meses de prisão. Segundo ele, os desvios somaram um montante, naquela época, em 2000, de R$220 mil. E aí, votou o ministro Edson Fachin, votaram outros ministros, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia e a ministra Rosa, e o ministro André Mendonça pediu vista. Só que tem uma coisa, o que é o pedido de vista? Quando há um caso em julgamento e o ministro não se sente muito seguro para votar, vamos lembrar, plenário do Supremo Tribunal Federal tem ali 11 ministros. Se o ministro não se sente muito seguro para votar em um caso que está em julgamento, ele pede vista do processo. O que é isso? É mais tempo para analisar o caso, para votar com segurança. Qualquer ministro pode fazer isso. O negócio é que, às vezes, esse pedido de vista é usado para o Supremo entrar no varejo da política. E é literalmente o caso que aconteceu com todas as vênias possíveis com o ministro André Mendonça. Tanto é que os próprios ministros do Supremo reagiram durante a sessão, chegaram a constranger o ministro André Mendonça. O ministro Edson Fachin classificou o pedido de vista dele como lamentável, justamente porque esse caso está há 12 anos no Supremo Tribunal Federal, ele já estava sendo julgado no plenário virtual, foi pedido destaque para ser levado para o plenário físico, ou seja, estava um julgamento físico, todo mundo tinha informação sobre o caso, e o ministro foi lá e pediu vista. O grave da história é o seguinte: se o ministro não devolver esse processo a julgamento, ou seja, depois de avaliar, analisar com mais cuidado, que é para isso que serve o pedido de vista, se ele não devolver até 2, o julgamento não se conclui, simplesmente porque o crime prescreve, ou seja, não vai poder mais punir o deputado. Isso é muito grave quando a gente vê que esses movimentos são feitos para entrar no varejo da política. E por que eu digo no varejo da política?
Porque o Jota, site especializado em conteúdo jurídico, um site respeitável, sério, trouxe um vídeo e uma reportagem que mostra que o ministro André Mendonça é amigo, ou pelo menos muito grato ao pastor Silas Câmara. É um vídeo em que o ministro está falando em uma igreja evangélica no Amazonas, que é o estado do deputado Silas Câmara, em que ele diz que o deputado foi essencial para a caminhada dele até o Supremo Tribunal Federal. Diz que ele foi, nessas palavras, um ombro amigo enviado por Deus e pela igreja para ajudá-lo a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando você pega este fato, porque está em vídeo, é um fato que foi revelado pela reportagem do site J, com o pedido de vista, que se não for devolvido até 2 de dezembro, vai prescrever, vai ser impossível punir o deputado pelo crime que ele cometeu, você junta Lé com Cré e você vê que o Supremo mais uma vez desceu para o varejo da política, o que é muito ruim, principalmente no momento em que o Supremo indevidamente, ele abre esse flanco para ser atacado devidamente, porque resolveu participar da política partidária menor, digamos assim. Oi, Aidar, e a gente vê com esse caso, mas esse não é o primeiro caso, que a gente não pode contar, por exemplo, com um ministro, por exemplo, se dizer impedido de julgar um caso, né? Porque o André Mendonça poderia dizer isso. Bom, eu me considero impedido de participar desse julgamento pela minha proximidade com o Silas, né? Não, a gente já viu que isso não pode. E agora, com esse pedido de vista, como você disse, é muito possível que vá acabar prescrevendo o caso. Até dezembro, nós estamos no dia 14 de novembro, o caso vai prescrever. Então, o que você coloca aqui como alternativa seria uma regulamentação dos pedidos de vista no Supremo. Já existe alguma coisa nesse sentido ou não existe nada nesse sentido, Aidar? Ellen, existe sim. E vou dizer, Ellen, isso que você colocou é muito importante. O juiz deve ser imparcial. Se o juiz é grato nesse nível que declarou o ministro André Mendonça a um réu que ele está julgando, ele deveria se declarar impedido. Mas como a regra não é objetiva, o juiz se declara se quiser, ele não fez isso. Mas esse ponto é importante. Ele deveria ter se declarado impedido. Não posso julgar esse caso porque tenho proximidade e sou grato a este réu por estar no Supremo Tribunal Federal. Existe um artigo no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que eu olhava ele ontem à noite, enquanto eu fazia as anotações para o comentário de hoje, que diz que o ministro que pede vista tem que apresentar para o prosseguimento da votação o processo de volta em até 30 dias. Mas, assim como outras regras do regimento interno do Supremo, os ministros prestam atenção nela quando querem, Ellen. Quando não querem, eles não prestam atenção. Então, existe sim uma regra no regimento interno do Supremo, dizendo que tem no prazo máximo de 30 dias, mas, infelizmente, essa regra às vezes não a maior parte das vezes ela não é observada pelos ministros. Bastaria que os ministros começassem a observar, de fato, essa regra e também a regra que você colocou antes, que é a do impedimento. Muito obrigada, Rodrigo Aidar, pelos as suas elucidações, sempre muito importantes aqui. Uma boa semana para ti. Boa semana, Ellen, boa semana, Sandro, uma boa semana para o nosso querido ouvinte, para a nossa querida ouvinte.